Aqui a chave é quente. Aqui a chave é quente. Fala galera vascaína, Nave Luz na área, trazendo mais um conteúdo pro canal. Vamos de Vasco, galera, porque o Vasco não para. O Vasco é para quem acredita. E após o empate, né, contra o Flamengo aí de 1-1 no clássico disputado no Maracanã pela 24ª rodada do Brasileirão, a situação ficou da seguinte forma, galera. Os jogadores que ficaram em evidência foi Cauã Barros, Ryan e Robert Renan. Esses foram os jogadores que ficaram aí na mídia, né, o tempo todo sendo badalado. Primeiro, o volante Cauã Barros, né, se destacou muito por estar invicto como titular nos últimos jogos. O jogador, ele apresentou um vigor físico muito bom, né, e uma disposição na volância lá, como primeiro volante, e caiu nas graças do Fernando Diniz, e por isso está, né, tendo várias oportunidades aí como volante. E o Thiago Mendes, que chegou para tomar, né, a vaga, parece que ficou no banco de reserva. Já o outro jogador que também está muito em evidência, né, e está sendo muito badalado é o Ryan, que marcou seu primeiro gol no clássico e foi muito elogiado por Fernando Diniz, que o chamou de jogador raríssimo, galera. O jogador apresentou também um vigor físico muito bom, uma raça, caiu para dentro, foi para cima e conseguiu fazer seu primeiro gol no clássico. O Ryan deu uma entrevista dizendo que sempre fez gol contra o Flamengo, né, na base, e que no profissional não seria diferente, e que ele correu muito para isso e se dedicou muito, e por isso o gol saiu. Isso foi muito legal aí, né? Viu o garoto feliz. O garoto agora está sendo valorizado. O Fernando Diniz deixou isso bem claro, que se antes da chegada dele, o Ryan, ele valia X, hoje ele vale 3X, ele vale o triplo pelo que ele vem apresentando dentro de campo e nos momentos que o Vasco mais precisa dele. Um dos motivos que o Vasco não pôde liberar o jogador para ser escalado, né, ser convocado pela seleção brasileira sub-20, senão ele desfalcaria o Vasco no campeonato. Contudo, o Leandrinho foi, né, convocado e se juntou à seleção sub-20 para poder estar disputando o Mundial. Não sabemos se o zagueiro, né, Luiz Gustavo, que estava no Vasco da Gama, também foi convocado, né, até porque a mídia, ninguém falou nada a respeito, então creio eu que esse jogador não tenha sido convocado. Agora, já o zagueiro Robert Renan sofreu um choque de cabeça no clássico, foi substituído sob protocolo de concussão. Ele agradeceu depois, né, pelas mensagens dos torcedores. A situação é o seguinte, cara. Os jogadores entraram com tanta vontade quanto esse clássico aí, que foi o Cauã Barros e o Robert Renan, que na hora de disputar, né, uma bola no ar, eles bateram a cabeça, cara, um contra o outro. E, inclusive, o Bruno Henrique também estava nessa dividida, só que o Bruno Henrique não sofreu nada. Só quem sofreu foi o Robert Renan e o Cauã Barros. O Cauã Barros jogou com uma touca de natação na cabeça, porque levou um corte, né? E o Robert Renan, por conta da concussão, teve que sair do jogo e não vai jogar contra o Bahia. Ou seja, ele tem que ficar 5 dias fora, né, de recuperação, para poder, sim, só depois ele poder voltar a estar jogando. Nem pode treinar, galera. Então o Robert Renan está de molho, está sobre observação para poder ver se vai ter alguma reação, porque concussão é uma coisa muito séria, muito perigosa, e os médicos em si, eles orientam, né, cara, para que o jogador, o atleta, seja ele qual for, depois de uma concussão, ele fique de repouso. Né? Agora, o Vasco está próximo da zona de rebaixamento e haverá uma sequência de jogos difíceis no Brasileirão pela frente, galera. O Vasco vai enfrentar aí o Bahia, né, o Cruzeiro, o Palmeiras, o Sport, o Fortaleza e o Fluminense. Vai vir uma sequência aí e o Vasco precisa estar, né, bem focado. O Vasco precisa jogar a vida nesses jogos aí. Da mesma forma que ele jogou contra o Flamengo, o Vasco terá que jogar aí, né, dia 24 contra o Bahia em São Januário, porque precisamos muito dessa vitória e o Vasco precisa somar ponto, cara. A situação é muito crítica. Agora vamos falar de uma premiação, galera, que aconteceu hoje, que é a Bola de Ouro, né? O jogador Felipe Coutinho, ele foi homenageado também, né? Ele foi lembrado pela Bola de Ouro aí, né? Pela FIFA aí.
Bom, o que acontece? O último cria do Vasco a ter sido lembrado na premiação foi Felipe Coutinho, que esteve na 28ª posição em 2017. Na época, o meia defendia as cores do Liverpool da Inglaterra e foi lembrado lá na premiação. E quem levou a premiação, quem levou o melhor, foi o Dembélé, galera. Ousmane Dembélé, o negão levou a parada, hein, filho? O jogador que muitos chamaram de talento desperdiçado deu a volta por cima e hoje é coroado com o prêmio de melhor jogador do mundo. Que história de superação, muito bom, parabéns ao jogador Dembélé. Vou deixar aí a imagem do jogador para vocês conhecerem, saber quem é o Dembélé. Ousmane Dembélé é o cara, mano. Se eu não me engano, é francês, né, galera? Joga no Paris Saint-Germain. Então, show de bola, tirou onda, mano. Porra, mas eu acho que a premiação do Bola de Ouro é muito injusta para determinados jogadores, porque ultimamente o Bola de Ouro, né, só é um jogador. E sabemos que dentro do futebol são 11 jogadores. Então eu acho que deveria ter Bola de Ouro para cada posição. Não sei se estou me fazendo entender, galera. Mas eu acho assim, o atacante, ele ganha muito a Bola de Ouro, né? Por ele fazer muito gol. Então as pessoas tendem a valorizar muito o atacante por isso. Ah, faz gol, faz gol, faz gol. Porém, nós temos que valorizar todas as posições, até porque se não houvesse o zagueiro, não haveria, né, gols para poder estar fazendo lá na frente. Tanto é que o zagueiro fecha ali, tem o goleiro. Então eu acho que a bola de ouro deveria ser dividida da seguinte forma: 11 bolas de ouro e formaria-se um time de bola de ouro, ou seja, o goleiro, o melhor goleiro do mundo seria escolhido. Depois de escolher o melhor goleiro do mundo, escolher o melhor zagueiro direito e o melhor zagueiro esquerdo. Depois escolhia o melhor lateral direito, o melhor lateral esquerdo, né? Escolhia ali os volantes, quem foi o melhor volante, o melhor primeiro volante, quem foi o melhor segundo volante, um negócio assim, galera. Quem foi o melhor meio-campo, quem foi o melhor atacante, né? O melhor centroavante, e por aí vai, e até formar os 11 times para poder estar dando a bola de ouro, que aí você valoriza todas as posições e você não valoriza somente o ataque. Então, eu acho que é dessa forma, galera. E o elenco profissional, galera, o Vasco está negociando o Matheus França do Crystal Palace por empréstimo até junho de 2026. Não há opção de compra prevista. Isso aí a gente já sabe, né, galera? O Vasco está tentando aí, né, segurar o Matheus França até 2026 para poder estar aí ajudando o Vasco da Gama. Matheus França, que vem entrando no segundo tempo no lugar do Felipe Coutinho, vem se mostrando um jogador que a cada jogo, a cada momento, ele está evoluindo. Ainda não está no seu momento 100%, tem errado aí alguns cruzamentos, alguns chutes a gol, mas tem feito aí uma partida assim, vamos dizer, não chega a ser excepcional, mas também não chega a ser ruim. É um jogador que tem entrado e contribuído muito bem para o Vasco da Gama. Então eu acho que é só o Diniz, né, continuar dando chance ao jogador, de lapidando, treinando, que o jogador começará a entregar o que o Diniz realmente quer. O Vasco tem feito algumas substituições pontuais com o Fernando Diniz, porém a demora ainda está incomodando muitos torcedores. Nesse último jogo contra o Flamengo, o Fernando Diniz fez algumas substituições que me deixaram assim muito feliz, muito tranquilo, muito alegre, porque deu um refrigério ao time e o time continuou retribuindo ali na frente, ali no ataque, dando um trabalho ao Flamengo. As substituições foram o David no lugar do Verratti e o Matheus França no lugar do Felipe Coutinho, e também entrou o Andrés Gomes no lugar do Nuno Moreira. Porém, eu achei que o Andrés Gomes entrou muito cedo. Acho que dava tempo do Nuno Moreira dar mais uma desgastada nos jogadores do Flamengo. Mas tudo indica que o Nuno Moreira, né, sofreu algum desgaste físico e por isso teve que ser substituído. Se não fosse isso, o Nuno Moreira ficaria mais um pouco ali no segundo tempo para poder dar esse desgaste nos jogadores do Flamengo. E aí o Andrés Gomes entraria e deitaria o cabelo, porque o negão tem maior disposição, cai para dentro e vai para cima, assim como o Ryan fez, né, nos jogos. E os jogadores Tietê, né, e o atacante GB estão em recuperação de lesões, próximos de retornar ao time. E o zagueiro, como a gente já sabe, né, o Robert Renan também está no DM, mas isso aí é galho fraco, daqui a pouco ele já está de volta, galera. E falando de finanças, galera, aí a respeito do Vasco, o Vasco solicitou à Justiça autorização para tomar um empréstimo de até 80 milhões para poder estar sanando algumas pendências. Financiamento DIP, né? DIP, para ajudar nas despesas correntes como salários, né, de fornecedores, etc.
E aí a garantia desse empréstimo inclui 20% das ações da SAF, pertencente ao Vasco da Gama. O prazo envolve carência de 12 meses, mais até 36 meses para quitação. Juros estimados em CDI mais 7% ao ano. Então o Vasco está aí no mercado pedindo empréstimo para poder estar honrando com seus compromissos dentro e fora de campo para poder estar pagando os atletas e funcionários do Vasco da Gama. Vamos torcer para que tudo dê certo, né? Para que eles venham fazer o melhor para o Vasco da Gama. E a base, galera, né? E o feminino sub-20, o Vasco goleou Volta Redonda por 5-1 no Carioca sub-20, mantendo liderança no campeonato, né? Na competição. E o lateral da base, Léo Araújo, teve seu contrato renovado com multa de rescisão alta no valor de cerca de 375 milhões. No feminino sub-20, o Vasco foi derrotado pelo Flamengo por 2-1. Notícia triste aí que nem não gostaríamos de estar sabendo, né? Mas já acontece. Então o feminino foi derrotado e o masculino, né, a base do masculino sub-20 ganhou e ganhou com autoridade, 5-1. É show de bola, parabéns para a molecada aí que vem arrebentando, né? A base do Vasco aí sub-20 está arrebentando nas competições e espero que venha conseguir lograr êxito aí em todas elas que entrar. Então é isso, galera. Tamo junto. Saudações vascaínas. Até o próximo conteúdo. E vamos que vamos.